YouTube, vamos falar sobre a ideia de obras se afastarem de seu conceito básico, destruírem sua própria iconografia. Não de uma maneira agressiva, na ideia de vamos destruir tudo que essa história era originalmente, mas dar uma nova perspectiva. Eu tenho jogado Assassin's Creed Odyssey, que é bem odiado pelo público, por não ter grande parte das coisas que fazem as pessoas gostarem de Assassin's Creed. Eu tô gostando do jogo? Sim. O jogo é bom? Não faça perguntas difíceis, não gosto dela. Mas ele sem dúvida tem um charme. Vamos falar um pouquinho disso. Sabe, Assassin's Creed é uma das franquias mais icônicas de jogos. Não digo icônicas apenas na ideia de, meu Deus, é uma daquelas franquias de jogos que, uau, é uma daquelas franquias de jogos. Quer dizer, na ideia também de é icônico. Se você tangencialmente sabe sobre Assassin's Creed, se você só joga videogame em geral, nunca encostou num Assassin's Creed, mas sabe que a franquia existe, você vai ver um brother num capuz e pensar, ei, olha, um assassino. Porque a iconografia é muito forte. Iconografia é quando algum elemento de uma história, de um mundo, de um universo que seja, se torna icônico. Você pode tentar, entre aspas, forçar essa iconografia, é claro, mas ela é algo que vem naturalmente. As pessoas se voltam para algum elemento que simboliza essa saga que eles gostam. E esse elemento pode ficar mais famoso que a própria saga em si. Em Assassin's Creed são os capuz, a Hidden Blade, o parkour, tudo isso faz você pensar assim, Assassin's Creed. E aí nós temos Assassin's Creed Odyssey, que não tem porra nenhuma disso. O jogo se passa antes da fundação da Irmandade Assassina. O que significa que não tem a Hidden Blade, fora tipo DLC, mas acho que você nem usa, né? E essa estética inteira de alguém usando um capuz e fazendo parkour, pulando entre os prédios, e não tá bem aqui. Tem alguns capuz, é claro, e você consegue escalar coisas, é claro, mas você tá mais escalando que qualquer outra coisa, porque você tá explorando a Grécia, não só uma cidade da Grécia. Com isso, o design do jogo não é feito pra ser atravessado com parkour. Então o que essa porra tem de Assassin's Creed, como todos os fãs já perguntaram em um momento? O universo, se passa no mesmo mundo. E eu acho isso muito mais legal do que eu tenho o direito de achar. Sem sacanagem nenhuma, eu acho isso um conceito muito legal. Você não é um assassino aqui, você não tá indo contra os templários, tecnicamente mais ou menos, mas você não está indo contra a ordem templária diretamente. Você é um Misthios, um mercenário na Grécia, fazendo suas coisas dentro do universo de Assassin's Creed, e você tem conexão com a Lorde Assassin's Creed por causa da lança de leones que você carrega e blá blá blá, mas você não tem conexão com a Ordem dos Assassinos porque ela não existe. Então o credo dos assassinos, não, você tá meio por fora disso. Bem por fora, na verdade. Isso é interessante em Assassin's Creed por dois motivos. O primeiro é que teve essa mudança do gameplay, o jogo agora é um RPG, então faz sentido até. Eu sei que mudou com o Origins, que ainda tem muito a ver com os assassinos, mas no Odyssey faz sentido o jogo ser completamente diferente, ser quase como um spin-off, espiritualmente pelo menos. E o outro ponto é que essa franquia já tentou fazer isso outras vezes, mas ainda se agarrando à iconografia. Assassin's Creed Black Flag é meu favorito da franquia inteira. Eu amo esse jogo, é um dos meus jogos favoritos. Eu odeio que o Edward use um capuz de assassino e usa uma Hidden Blade e os caralho 4. Deixa ele só ser um pirata. Quando eu posso, eu só uso uma roupa normal. Eu uso uma roupa de pescador ou de pirata e foda-se, tá tudo bem. Sem capuz aqui comigo, eu não quero um capuz, eu sou um pirata, não um assassino. Ele tá interagindo com a ordem, e isso tudo é importante pro arco do personagem dele, é claro, mas durante 70% do jogo, ele não tá na ordem. Então deixa eu só ser um pirata. Quando você cria um universo de fantasia, um ponto muito importante desse universo é que ele é maior do que você, Ishtor, realmente pensa. É maior do que você quer se focar. Porque ao contar uma história, você realmente vai se focar em uma organização, em um grupinho, em um conceito. Por que você não se focaria na coisa que diferencia seu mundo das outras coisas? Bom, porque seu mundo é grande. Se a sua história for longa o suficiente, é legal você dar uma olhada nessas outras coisas. Spin-offs são interessantes por causa disso. Dá mais atenção para as coisas não pequenas, mas fora do que o público está esperando. De novo, não estou defendendo ou atacando a direção que a história de Assassin's Creed foi. A ideia de ser um RPG ou o que seja. Eu só acho interessante que eles decidiram seguir por esse caminho. O caminho de mostrar que o mundo de Assassin's Creed é um pouquinho maior do que os assassinos e o credo. Eu gosto disso. E o que eu acho interessante é que as outras franquias que eu acho que fizeram algo similar, que se distanciaram um pouco, seja durante um tempinho, seja para apenas um lançamento novo, de suas ideias iconográficas, são tão velhas que esse aspecto não iconográfico já está tão estabelecido também. Eu coloco Star Wars nessa ideia. Eu vou colocar. Quando você pensa em Star Wars, a primeira coisa que você vai pensar é num sabre de luz, na força, no Jedi, nesse aspecto místico inteiro. E a maioria das histórias vai lidar diretamente com isso. Não é a única coisa no universo, mas essas outras coisas sempre ficam um pouquinho mais pro canto. A história do Han, do Chewie e da Leia é menos importante que a história do Luke. Claro que tudo que tá ali importa, forma a história, mas se colocar os dois um do lado do outro,
um tem mais peso que o outro. Um é mais icônico pra Star Wars que o outro. Mas o outro, com o passar do tempo, começou a ter seu foco. Começou a ter várias histórias que passaram a dar uma atenção maior. Dar uma olhada maior nisso, ao ponto que hoje em dia ninguém estranha. Ao mesmo tempo é um pouco engraçado de vez em quando pensar uma história de Star Wars sem, sabe? Sem Jedi, sem Sith, sem a Força em geral. Mas é um caminho que de vez em quando as séries e histórias em geral de Star Wars seguem. É importante manter em mente que muito do conteúdo extra de Star Wars era um bocado nichado. Isso antes da Disney, é claro. Então, os lançamentos principais de Star Wars envolviam Jedi e Sith e a Força e blá blá blá. Eram sempre os lançamentos mais memoráveis, com volta e meia tendo alguma coisa de fora, dando uma olhada na pessoa, entre aspas, menor desse universo. Um piloto de X-Wing, um caçador de recompensas. Mas até mesmo nisso, Kyle Katarn era um cara que protagonizou muito jogo de tiro de Star Wars numa época meio Doom. Ele eventualmente virou usuário da Força e virou um Jedi. Então, tipo, blé. O resto é tudo um pouquinho mais nichado, né? Um pouquinho mais escondido ali, sem dar muito ênfase. E agora, na época da Disney, ei, olha, Mandaloriano. Rogue One também. Endor também, né? Claro que ainda tem a ideia de Jedi, da Força, tudo mais. Só que é colocado tanto pro fundo quanto a galera que usava arma a laser era colocada. Tá ali, mas não é o foco que a gente tá tendo agora. É uma espécie de inversão. Como eu falei, Star Wars é velho o suficiente pra que essas coisas que saiam da iconografia padrão de Star Wars também sejam iconográficas. O Mandaloriano é tão chamativo pra mim quanto um Jedi. E tem outra franquia também que eu penso nisso, que é Castlevania. Sobre o que era essa franquia quando ela começou, né? Um cara da família Belmont usando um chicote de ferro, às vezes, e ele vai seguindo pela Transilvânia, matando tipos diferentes de monstros clássicos que estão no imaginário popular por causa de filme da Universal dos anos 40, bem específico, mas é a ideia. E é isso, ele vai seguindo rumo ao castelo pra eventualmente derrotar o Drácula. Só que tem tipo 40 jogos, né, irmão? E quando você não está jogando com um membro da família Belmont, mas sim jogando com Alucard, filho de Drácula, que, claro, já apareceu antes na franquia. Porém, aqui ele, como o protagonista, como o foco principal da história. E Richter Belmont está só aqui, sendo controlado pela mente do vilão e tal. Bom, mas não importa o protagonista, o que importa é que você vai derrotar Drácula no final. E quando você não derrota Drácula no final, né? Alguma coisa como Aria of Sorrow é esteticamente estranho, né, Leque? Porque ele se passa depois de Drácula ter morrido, canonicamente. Você tá basicamente jogando com a, entre aspas, reencarnação do Drácula. Só que ele é só um humano. Não é nem humano mesmo. É só um brother que tá ali do nada. Tá aqui no meio da história. Ele tá aqui. Oi, Soma, tudo bem? E você não tá numa jornada seguindo até chegar no castelo. Você já tá no castelo em 2030 e pouco. Ou seja, a estética do seu personagem não bate com a estética dos personagens anteriores de Castlevania. E você tá aqui não lutando contra o Drácula. Fazendo um ótimo trabalho em não lutar contra o Drácula. Porque não tem Drácula. Você meio que é o Drácula já. Inclusive, você pode usar uma arma de fogo se você estiver realmente muito afim, né? Quer saber uma franquia onde você pode virar pra alguém e explicar pra pessoa rapidinho como é que funciona tudo? Então, membro da família Belmont, você usa um chicote chamado Vampire Killer, você segue até o castelo do Drácula pra lutar contra o Drácula. Mas se você parar pra pensar, nem todos os jogos são assim. Na verdade, uma boa parcela deles não tem nada a ver com isso, porque ele é uma franquia antiga que optou por alterar um pouco sua iconografia. Ela ainda está ali, só que ela adicionou outras coisas com o passar do tempo. Outras ideias visuais, como o próprio Alucard. Esse vídeo não tá aqui pra defender Assassin's Creed Odyssey e Valhalla também, que seja, e falar, essa iconografia nova de Grécia, ponto, é muito mais interessante. Não tem nada a ver isso que eu tô dizendo. Não tem nada a ver mesmo, não. Eu só acho um conceito fascinante de você aumentar o seu mundo dessa maneira. De decidir que a sua história que lida especificamente com isso daqui, não precisa lidar só com isso daqui. Pode se afastar um pouco. Independente da qualidade dos jogos e do que isso significa pra franquia em si, eu preferia que ela parasse de ser uma porra de um RPG. É uma ideia legal. Eu gosto. Eu, pessoalmente, acho fascinante. Mas e vocês? O que vocês acham desse conceito inteiro? Do conceito de quebrar iconografias. De quebrar um padrão numa história e deixar ela, entre aspas, irreconhecível com o que os fãs estão esperando, geralmente. Deixem a opinião de vocês nos comentários. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Vão lá assistir minhas lives. Elas são divertidas. A gente deve começar Assassin's Creed Unity em breve até. Até a próxima e até!